Desde o instante em que você cruza o limiar daquele salão, algo no ar parece prender a respiração junto com você, como se as paredes, silenciosas há séculos, despertassem apenas para observar cada passo seu. A luz amarelada das velas não ilumina. Hesita. Tremeluzindo em tons de ouro sujo, ela revela mais sombras do que clareza, como se escolhesse esconder o que realmente importa. O cheiro de madeira antiga, misturado ao perfume pesado das especiarias, cria uma sensação estranha de familiaridade e ameaça, como um abraço que aperta demais. E enquanto você caminha percebendo a mesa longa coberta por um tecido vermelho tão profundo que mais parece tecido com sangue seco, uma pergunta silenciosa se instala no fundo da mente. Por que esse salão tão vasto e tão rico parece vazio de meio? As cadeiras alinhadas perfeitas parecem aguardar alguém que ainda não chegou, ou alguém que nunca deveria chegar. É curioso como certos lugares conseguem olhar de volta para você, não é? O conde surge no topo da escadaria como se brotasse da própria penumbra, e por um instante você tem a nítida sensação de que ele já estava ali. Antes mesmo de todos chegarem, apenas esperando o momento exato para ser visto, a luz das velas escorre pelo rosto dele como um véu líquido, revelando um sorriso que não aquece, um sorriso que observa, mede, seleciona. Há algo inquietante em como seus olhos percorrem cada convidado, como se estivessem catalogando pecados antigos ou lembranças que ninguém deveria conhecer. O som de seus passos, lentos e calculados, ecoa de um jeito que parece mais pesado do que deveria, como se cada movimento carregasse uma história mal resolvida. Quando ele ergue a taça, o vinho escuro reflete as chamas de um modo estranho, quase vivo, como se respirasse junto com o conde. E enquanto ele brinda a uma noite que promete revelações, você sente aquela mesma pergunta se repetir, desconfortável e insistente. Por que esse homem parece saber algo sobre você que você mesmo não lembra? O que exatamente ele reconheceu quando seus olhos encontraram os seus por um segundo a mais do que deveriam? Os convidados tentam manter a postura enquanto acomodam-se à mesa, mas é impossível ignorar a tensão costurando cada gesto, como fios invisíveis puxando suas expressões para o desconforto. Olhares cruzam o salão, com a pressa de quem teme ser pego encarando por tempo demais. E há algo quase trágico na maneira como sorrisos forçados coexistem com mãos trêmulas, segurando taças que parecem pesadas demais para a ocasião. Alguns murmuram teorias em tom baixo, como se a própria sala pudesse ouvi-los e julgá-los por ousarem desconfiar. Outros apenas observam, esperando que alguém mais faça a pergunta que está engasgada na garganta de todos. O contraste é quase poético. Roupas elegantes, joias cintilando, perfumes caros, tudo isso tentando mascarar medos muito antigos, coisas que nenhum título nobre consegue esconder. E por mais que tentem se convencer de que vieram celebrar, há um detalhe, um movimento, um som, um sussurro que insiste em lembrar a todos que aquilo não é um jantar comum, que há algo prestes a emergir do silêncio. E é impossível não notar como evitam levantar os olhos, como se tivessem sido treinados para não ver nada do que está acontecendo ali. O aroma das travessas invade o salão com força, misturando notas doces, salgadas e algo misterioso que você reconhece sem saber de onde. Os convidados tentam reagir com naturalidade, mas a rigidez dos servos os contamina, como se aquela postura submissa escondesse medo ou cumplicidade. Ovid, comente aqui. Você acha que esses servos estão mais assustados ou obedientes demais? O momento em que as primeiras travessas são abertas revela um detalhe que ninguém estava preparado para encarar: as carnes, embora perfeitamente temperadas e decoradas, possuem um tom estranho, um vermelho profundo demais, quase violento, como se tivessem sido retiradas do fogo poucos segundos antes de ganharem vida própria. O cheiro é intenso, pesado, quase hipnótico, e por um instante você sente que ele entra pelo nariz e desce até o estômago como uma ordem silenciosa, uma convocação involuntária. Alguns convidados se entreolham, buscando conforto no reconhecimento alheio, mas encontram apenas reflexos do próprio medo, como se cada rosto fosse um espelho quebrado, exibindo versões diferentes do mesmo pressentimento. As facas deslizam pelos pratos, produzindo um som metálico desconfortável que ecoa pelo salão como um sussurro carregado de aviso. E ainda assim, ninguém se atreve a comentar a cor, a textura ou o fato de que a carne parece pulsar sob a luz das velas. Quando o conde ergue seu cálice mais uma vez,
A atmosfera muda de um jeito tão abrupto que parece que o próprio ar ganhou peso, como se algo invisível tivesse se sentado à mesa junto com todos. A voz dele, baixa e arrastada, percorre o salão como um fio de gelo, pronunciando palavras que à primeira vista soam como um simples brinde, mas que têm a cadência de uma confissão velada, quase um sussurro codificado. El fala sabra lembranças que devem ser honradas e dívidas antigas, que finalmente encontram o caminho de volta. E cada frase parece direcionada a alguém específico, mesmo quando ele mira toda a mesa com aquele olhar que atravessa, que pesa, que desnuda. É curioso como, ao mesmo tempo em que ele sorri, a chama das velas parece diminuir, como se o fogo também sentisse a pressão daquele discurso estranho, quase solene demais para um jantar. E quando o conde pausa silencioso olhando para os rostos à sua volta com a calma de quem já conhece o final da história, você percebe um detalhe que não deveria existir. Seus dedos tremem levemente na nervos mais de ansiedade. O silêncio que toma conta da mesa após o brinde não é apenas ausência de som. Menos é uma presença, densa, quase palpável, que se instala entre os convidados como um véu frio pousando sobre ombros tensos. É nesse instante que Lady Marel, sempre tão contida, deixa escapar um olhar rápido para a porta ao fundo, como se esperasse que alguém específico entrasse. Ou, talvez como se temesse que isso acontecesse. A mão dela desliza pela mesa sentindo a textura do tecido rubro, e você percebe que ela aperta os dedos com força, como quem tenta se ancorar à realidade antes que algo arraste para longe. Um dos candelabros treme sem que ninguém o toque, e na oscilação da chama surge uma imagem estranha. O reflexo do conde atrás dela, mesmo ele estando ainda na cabeceira. É só um segundo, talvez um truque da luz, mas o suficiente para a pele de todos arrepiarem ao mesmo tempo. Como se cada espinha reconhecesse uma ameaça que a mente ainda se recusa a admitir. E enquanto Morel respira fundo, tentando retomar o controle, seus olhos se movem como se tivessem captado uma sombra onde não deveria haver nenhuma. Uma presença caminhando entre as cadeiras vazias. Esta conversa finalmente tenta se reerguer frágil, trêmula, como uma chama prestes a apagar. Mas cada palavra dita pelos convidados carrega uma hesitação que denuncia o que todos sentem e ninguém ousa admitir. Há algo caminhando entre eles mesmo que nenhum par de olhos consiga acompanhar o movimento. Sudarius, sempre firme, leva a mão à taça com um gesto quase automático, mas seus dedos estão tensos demais, o pulso rígido demais, como se sua própria intuição estivesse berrando para fugir. O som distante, um rangido abafado vindo das paredes menos atravessa o salão como um sussurro de madeira velha. Mas não soa natural. Soa intencional, como se alguém estivesse testando os limites da atenção coletiva. Os servos que antes eram sombras obedientes agora se movem mais devagar, como se temessem pisar no lugar errado. E isso só reforça a sensação de que algo mudou na sala. Algo que não depende mais do conde nem dos convidados. O ar parece mais frio. As velas parecem menores, e há um símbolo gravado na prata de um dos pratos, um símbolo que nenhum deles lembrava estar ali antes. Comente aqui, você acha que esse sinal apareceu sozinho? Ou alguém o colocou enquanto ninguém estava olhando? O símbolo recém-descoberto começa a exercer uma força estranha sobre o ambiente, como se tivesse sido desenhado não apenas para ser visto, mas para ser sentido latejando no fundo da mente de cada convidado. É um círculo imperfeito, cortado por linhas que lembram garras. E embora ninguém reconheça de imediato, há algo nele que desperta lembranças desconfortáveis, memórias que parecem não pertencer a nenhum deles. E ainda assim pertencem. A chama mais próxima ao prato se inclina para trás como se evitasse tocá-lo, e a partir desse gesto mínimo o ar inteiro parece se retrair, como se o salão estivesse segurando o fôlego diante de um presságio inevitável. O conde, percebendo o olhar coletivo pousado naquele detalhe, sorri com suavidade demais, como quem finalmente vê o primeiro dominó cair, o primeiro passo de um plano cuidadosamente calculado. E enquanto todos tentam racionalizar o desconforto, superstição, coincidência, paranoia, menos um fio de vento frio passa entre as cadeiras sem que nenhuma porta tenha sido aberta, levantando o tecido vermelho da mesa como se algo rastejasse por debaixo dele. Comente aqui. Esse símbolo te parece um aviso, ou uma marca deixada por algo que ainda não se mostrou. O vento que atravessa o salão não deveria existir. Mas ele insiste, deslizando entre as taças como dedos invisíveis que procuram algo, ou alguém, e deixam no ar um frio que não combina com o calor das velas. Nesse instante, uma das chamas se alonga de forma antinatural como se fosse puxada por um fio invisível, e a luz projeta na parede uma sombra,
que não corresponde a nenhum dos presentes. Alta demais, torta demais, com contornos que lembram uma figura arqueada observando a mesa com interesse silencioso. Lady Marel recua quase imperceptivelmente. E Sudorius leva a mão ao punhal escondido sob o traje cerimonial, mesmo sabendo que armas parecem inúteis contra aquilo que ainda nem se mostrou por completo. O conde, por sua vez, mantém o mesmo sorriso calmo, mas seus olhos denunciam outra coisa menos, algo entre expectativa e nostalgia. Como se testemunhar aquela sombra fosse reencontrar um velho conhecido. As paredes estalam de novo, desta vez como um aviso. E o teto solta um breve suspiro de poeira, como se o próprio casarão estivesse reagindo ao que caminha em silêncio. Comente aqui. Você acha que essa sombra pertence a alguém vivo, ou a algo que nunca deveria caminhar entre nós? Tópico atual. 10. O poço abandonado no centro da fazenda sempre foi evitado por todos, como se algo invisível exalasse um aviso silencioso para afastar os curiosos. Mas naquela noite, sem lua, quando o vento parou de soprar e os galhos ficaram completamente imóveis, um som fraco começou a emergir das profundezas, um sussurro arranhado como alguém tentando falar depois de dias sem água. A câmera se aproxima lentamente da borda, revelando a escuridão absoluta lá embaixo, e nesse instante o sussurro se transforma em palavras claras, implorando para serem ouvidas. Cada sílaba parece arranhar o ar, carregada de dor, como se uma alma perdida lutasse para alcançar a superfície. E antes que o espectador perceba, uma voz desconhecida murmura o próprio nome de quem está assistindo, criando uma conexão impossível. No meio desse suspense crescente, surge o lembrete para o público se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações, porque só assim eles continuarão recebendo relatos tão perturbadores quanto este. Enquanto a câmera desce alguns centímetros rumo ao breu, o som se intensifica, revelando uma mensagem final que jamais deveria ter saído daquele poço, uma frase que carrega consigo o peso de uma verdade antiga e perigosa, capaz de acompanhar o espectador mesmo depois que o vídeo terminar, tornando impossível esquecer o que acabou de ouvir. A mansão abandonada no alto da colina sempre teve fama de esconder segredos que deveriam permanecer enterrados. Mas nada se comparava ao que foi encontrado dentro de um baú trancado havia décadas. Entre cartas manchadas e objetos enferrujados, havia uma única fotografia emoldurada, mostrando uma família que parecia feliz demais para pertencer àquele lugar sombrio. No entanto, ao observá-la de perto, algo inquietante saltava aos olhos. Os rostos das pessoas pareciam levemente distorcidos, como se estivessem no meio de um movimento imperceptível. Horas depois, quem encontrou a foto percebeu que os rostos haviam mudado de posição, como se a imagem tivesse envelhecido sozinha. As expressões antes serenas agora estavam pálidas, esticadas por um terror silencioso. E atrás dela surgiu uma figura alta e escura que não estava lá antes. A câmera acompanha esse processo em cortes lentos, trazendo o espectador para dentro do mistério, enquanto um lembrete surge, pedindo para que se inscrevam no canal. Deixem o like e ativem as notificações para continuar acompanhando histórias tão perturbadoras quanto essa. Conforme a fotografia continua a se modificar, revelando olhares desesperados e um cenário cada vez mais distorcido, fica claro que a imagem não é apenas um registro antigo, mas um aviso vivo. No canto inferior, quase invisível, aparece uma nova silhueta, não pertencente a ninguém da foto, mas alguém muito parecido com quem está assistindo, como se o objeto amaldiçoado tivesse decidido registrar sua próxima vítima. A casa aos pés da estrada velha parecia apenas mais uma construção abandonada pelo tempo. Mas quem ousava atravessar seu portão enferrujado, descobria rápido que o silêncio ali dentro era apenas um disfarce. As portas, todas elas, desde a entrada principal até os pequenos armários esquecidos, sussurravam nomes durante a madrugada. Não eram apenas murmúrios aleatórios, eram chamados diretos, repetidos, insistentes, como se a própria madeira guardasse memórias de todos que já haviam entrado e nunca saído. No interior, o ar pesava, carregado por um odor antigo de poeira e algo indefinível, semelhante à terra molhada misturada com sangue seco. A cada novo visitante, as portas aprendiam um nome e começavam a chamalou com uma clareza inquietante. Enquanto a câmera se aproxima de uma dessas portas entreabertas, ouve-se o sussurro arrastado pronunciando o nome do espectador, e um lembrete surge, convidando quem assiste a se inscrever, deixar o like e ativar as notificações, antes que seu nome também ecoe ali dentro. Conforme os sussurros aumentam, revelando frases inteiras e confissões de pessoas desaparecidas há décadas, o corredor escurece, e as portas se abrem sozinhas, todas ao mesmo tempo, como se convidassem alguém a atravessar o limiar sem chance de retorno. O corredor final parecia esticado além do natural, como se a própria casa tentasse segurar quem ousasse avançar, e cada detalhe ali carregava uma densidade que esmagava o ar. A luz das velas tremia como criaturas vivas,
projetando sombras que se moviam em direções que não combinavam com a forma dos móveis, criando um jogo de ilusões capaz de fazer qualquer um questionar a própria sanidade. O cheiro de madeira úmida se misturava a algo mais metálico, quase imperceptível, mas ainda assim presente o bastante para provocar náuseas e lembranças de feridas antigas. As paredes pareciam observar, dobrando e curvando a própria madeira, enquanto linhas escuras que antes pareciam apenas rachaduras revelavam desenhos semelhantes a rostos distorcidos em permanente agonia. A cada passo, uma sensação de ser observado pelas costas crescia, e mesmo sem virar o rosto, o espectador sabia que havia algo ali, caminhando no mesmo compasso, esperando apenas pela hesitação que abriria espaço para o inevitável. Mais adiante, as portas se enfileiravam como testemunhas silenciosas de algo que há muito tempo havia fugido do domínio humano. Algumas estavam entreabertas, liberando respirações quentes que escapavam de dentro como se houvesse corpos ali esperando para serem vistos. Outras estavam fechadas com tanta força que era possível ouvir o ranger de suas travas tentando resistir a alguma coisa presa do outro lado. O corredor pulsava numa cadência que não deveria existir, como se fosse um organismo vivo guiando seus visitantes até o fim da linha. E quanto mais o espectador se aproxima, mais evidente se torna o fato de que aquilo não é apenas uma casa antiga, é um repositório de memórias arrancadas, gritos congelados e promessas que jamais foram cumpridas. Cada fragmento de sussurro parecia implorar por atenção, mas havia um que se repetia com insistência, menos um nome pronunciado como lamento. E como aviso, embora ainda não se revelasse para quem realmente era destinado, quando finalmente se alcança a porta maior, aquela que domina o final do corredor como um túmulo em pé, a madeira escura vibra com um som profundo, quase um batimento cardíaco, como se anunciasse que a revelação está a um passo de romper o silêncio. A superfície traz marcas de garras longas, como se algo, ou alguma coisa menos tivesse tentado escapar ou entrar à força, deixando sua fúria impressa para sempre. A sensação de ser puxado por algo invisível se intensifica, como se uma linha estivesse amarrada ao centro do peito do espectador, arrastando-o para perto daquilo que não deveria ser aberto. E é aqui que a respiração pesa, porque o que está atrás dessa porta não é apenas a resposta, mas o ponto de não retorno desta história. Antes de empurrá-la, me diga nos comentários: você seguiria adiante? Ou voltaria pelo mesmo corredor, sabendo que nem tudo que anda atrás de você é sombra? A porta finalmente cedeu com um estalo profundo, como se algo antigo tivesse sido despertado à força, libertando um sopro de ar gelado que apagou todas as velas num único sopro invisível. A escuridão tomou o corredor com uma voracidade tão absoluta que, por um instante, até o próprio silêncio pareceu fugir. Lá dentro, a sala se revelou fragmento por fragmento, iluminada apenas por um brilho rubro que pulsava como um coração prestes a explodir. No centro, uma mesa longa, torta, repleta de taças viradas, ossos espalhados e marcas queimadas, como se ali tivesse acontecido um banquete que não pertencia ao mundo dos vivos. E sentado na ponta, imóvel, o conde, ou o que restava dele menos, com o rosto coberto por uma expressão que misturava triunfo e arrependimento, olhando diretamente para quem ousou cruzar aquela fronteira proibida. A figura não respirava, mas seus olhos, profundos demais vazios de May, pareciam acompanhar cada passo, como se reconhecessem no visitante algo que ninguém gostaria de ser reconhecido. O conde ergueu levemente a mão, e a sala reagiu. A madeira tremeu, as paredes gemeram e sombras surgiram nos cantos como convidados retornando ao banquete que jamais terminou. Eram silhuetas distorcidas, de corpos que pareciam presos a um ciclo eterno de fome e devoção, caminhando em direção à mesa com movimentos bruscos puxados por alguma força que as mantinha amarradas àquele ritual. A cada aproximação, o ar ficava mais pesado, mais denso, como se a sala tentasse empurrar o espectador para o assento vazio à direita do conde, assento destinado ao próximo nome que a casa guardaria. Quando a cadeira rangeu oferecendo lugar, algo impossível aconteceu. A sala revelou, por um relance rápido, o passado. Vultos de soldados traídos, famílias inteiras enganadas, alianças quebradas, sangue derramado sobre taças erguidas em falsa celebração. O banquete que acabou em degola se repetia como uma maldição viva, e o conde, consumido pela própria ambição, estava condenado a assistir tudo de novo, incapaz de mudar o destino que ele mesmo escreveu. Mas desta vez havia um visitante. Havia alguém que poderia quebrar, ou completar, o ciclo. A mão do conde se levantou mais uma vez, agora apontando para a mesa. Não era uma ordem. Era um convite mortal. Foi então que o chão vibrou com força, e a visão se quebrou como vidro, revelando apenas a sala vazia, silenciosa, como se nada tivesse acontecido. O conde desapareceu. As sombras sumiram, mas o assento continuava lá, esperando-o, e no braço da cadeira recém-esculpido,
brilhava um nome que o espectador conhece bem demais. Um nome que não deveria estar ali. Um nome que só aparece quando a casa escolhe alguém. E antes que a história termine de se revelar, deixo a pergunta que ecoa como o último golpe deste conto. Você realmente acredita que sairia dessa sala sem levar nada com você? Se gostaram deste vídeo, deixem seu comentário logo abaixo e me contem o que fariam nesse banquete amaldiçoado. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like e ativar as notificações, porque ainda vem muita história sombria pela frente.